possíveis. Esta perseguição, por mais dolorosa que seja, é um sinal de que você está cumprindo seu propósito e incomodando as estruturas do mal. O sétimo e último segredo que revela um escolhido de Deus é a visão clara do propósito eterno e a urgência em cumpri-lo. Quando você é verdadeiramente escolhido, Deus revela progressivamente qual é o plano dele para a sua vida. Esta revelação não vem toda de uma vez, mas vai se desdobrando à medida que você cresce em maturidade espiritual e intimidade com o Senhor. Você começa a entender que não está aqui por acaso, que cada experiência pela qual passou, cada dor que enfrentou, cada vitória que conquistou, tudo teve um propósito específico na preparação para o que Deus tem reservado para você. Esta compreensão traz uma urgência santa, um senso de responsabilidade que vai além de si mesmo. Os escolhidos de Deus não vivem para si mesmos, mas para o reino. Mesmo seus desejos pessoais, seus sonhos e ambições passam pelo filtro do propósito eterno. Você não quer apenas ser bem-sucedido na vida, quer ser frutífero no reino. Não busca apenas prosperidade material, mas riqueza espiritual que perdura para sempre. Não almeja apenas reconhecimento humano, mas a aprovação do Pai Celestial. Esta visão do propósito eterno também traz uma perspectiva diferente sobre o tempo. Você entende que esta vida é apenas uma preparação para a eternidade e, por isso, investe mais tempo e energia em coisas que têm valor eterno do que em prazeres temporários. Suas prioridades mudam, seus investimentos mudam, sua agenda muda, tudo porque você vê além do presente e enxerga o reino que está por vir. Agora que você conhece estes 7 segredos, precisa entender que ser escolhido de Deus não te torna superior aos outros, mas te torna responsável pelos outros. Sua escolha não é para seu próprio benefício, mas para ser uma bênção na vida de muitas pessoas. Deus te escolheu para ser suas mãos estendidas para tocar os quebrantados, sua voz para anunciar esperança aos desesperados, seus pés para levar o Evangelho aos confins da terra. Se você se identificou com estes sinais, precisa entender que há uma grande responsabilidade sobre seus ombros. Deus está contando com você para fazer a diferença nesta geração. Não importa qual seja sua profissão, sua idade, sua condição social ou econômica, Deus tem um papel específico para você desempenhar no seu plano eterno. Talvez você esteja pensando que não tem capacidade suficiente, que não tem os recursos necessários, que não tem o preparo adequado. Mas lembre-se, Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. Ele não escolhe os fortes, Ele fortalece os escolhidos. Ele não busca os perfeitos, Ele aperfeiçoa aqueles que se entregam totalmente a Ele. A escolha de Deus sobre sua vida é irrevogável. Os dons e o chamamento de Deus são sem arrependimento. Isso significa que mesmo quando você falha, mesmo quando comete erros, mesmo quando sente que decepcionou o Senhor, sua escolha sobre você permanece firme. Deus sabia de todas as suas limitações quando te escolheu, e ainda assim te considerou digno de fazer parte de seus planos eternos. Mas ser escolhido também significa que você não pode viver como bem entender. Há um padrão de santidade que Deus espera de você. Há um nível de comprometimento que vai além do comum. Há uma intimidade com Deus que precisa ser cultivada diariamente. Há uma responsabilidade de representar bem o nome do Senhor em tudo que você faz. Os escolhidos de Deus são chamados para serem diferentes. Não diferentes de forma estranha ou excêntrica, mas diferentes em caráter, em princípios, em valores, em propósito. Você é chamado para ser luz num mundo de trevas, sal numa geração insípida, esperança para os desesperançados, amor para os rejeitados. Se você reconheceu estes sinais em sua vida, não os ignore.
Não tente fugir do chamado de Deus como Jonas tentou fazer. Abrace sua identidade como escolhido do Altíssimo. Busque a face de Deus em oração e jejum. Mergulhe ainda mais profundamente em sua palavra. Cerque-se de pessoas que também são escolhidas e que podem te ajudar a crescer em maturidade espiritual. Lembre-se de que o caminho do escolhido nem sempre é fácil, mas sempre é recompensador. As dificuldades que você enfrenta hoje são o investimento que Deus está fazendo em seu futuro. As lágrimas que você derrama agora são as sementes das alegrias eternas que você colherá. As batalhas que você trava no presente são a preparação para as vitórias que Deus tem reservadas para você. Não desista nos momentos difíceis. Não se desencoraje quando a caminhada parecer longa demais. Não se deixe abalar pelas críticas ou pela incompreensão dos outros. Mantenha seus olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da fé, e continue caminhando em direção ao propósito eterno que Deus tem para a sua vida. O mundo está esperando pela manifestação dos filhos de Deus. Há pessoas que só conhecerão o amor de Cristo através de você. Há situações que só serão transformadas através de suas orações. Há portas que só se abrirão através de sua obediência. Há milagres que só acontecerão através de sua fé. Você é mais do que imagina. Você é escolhido de Deus para fazer a diferença nesta geração. Não viva uma vida medíocre quando foi chamado para a excelência. Não se conforme com o comum quando foi destinado ao extraordinário. Não aceite o mínimo quando Deus tem o máximo reservado para você. Desperte para quem você realmente é. Levante-se e assuma seu lugar como filho de Deus, como escolhido do Altíssimo, como embaixador do reino dos céus. O tempo é agora, a hora é esta, e Deus está contando com você. Se você está buscando compreender os mistérios dos últimos tempos e quer estar preparado para a volta de Jesus, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um comentário compartilhando como Deus tem falado ao seu coração através desta mensagem. Vivemos em tempos extraordinários, onde os sinais profetizados nas Escrituras se multiplicam diante dos nossos olhos. A cada dia que passa, o mundo parece se acelerar em direção ao cumprimento das profecias bíblicas e uma pergunta ecoa no coração de milhões de cristãos ao redor do globo. Quando soará a última trombeta? Mais importante ainda, estaremos prontos para responder ao chamado celestial? A doutrina do arrebatamento da igreja não é apenas uma esperança futura, mas uma realidade iminente que deve transformar nossa maneira de viver hoje. Quando Jesus prometeu voltar para buscar os seus, ele não estava falando de um evento distante e vago, mas de um momento específico na história da humanidade que mudará para sempre o destino de bilhões de pessoas. A última trombeta mencionada pelo apóstolo Paulo em sua primeira carta aos Coríntios representa o momento culminante da história da igreja na Terra. Num piscar de olhos, numa fração de segundo, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Este não é um conceito abstrato ou uma metáfora espiritual, mas uma promessa literal que Jesus fez aos seus discípulos. Mas quem exatamente será levado neste momento glorioso? A resposta a esta pergunta não pode ser encontrada na frequência com que alguém vai à igreja, no tamanho de suas ofertas ou mesmo no conhecimento bíblico que possui. O critério divino para participar do arrebatamento está fundamentado numa relação pessoal e genuína com Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Aqueles que verdadeiramente nasceram de novo, que experimentaram a transformação do coração através
do Espírito Santo, que confessaram Jesus como Senhor e creram em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Estes são os que serão levados. Não se trata de uma questão denominacional ou de tradição religiosa, mas de uma realidade espiritual que transcende barreiras humanas. O apóstolo Paulo nos ensina que este mistério foi revelado para que não fôssemos ignorantes. A ignorância sobre os tempos finais não é apenas falta de conhecimento, mas pode ser fatal para aqueles que se encontram despreparados. Muitos hoje vivem como se Jesus nunca fosse voltar, acumulando tesouros na terra, construindo seus reinos pessoais e esquecendo-se de que somos peregrinos neste mundo. A preparação para o arrebatamento não consiste em calcular datas ou interpretar sinais astronômicos, embora os sinais dos tempos sejam importantes. A verdadeira preparação acontece no coração, no relacionamento diário com Deus, na busca constante pela santificação e no amor genuíno pelos perdidos. Aqueles que serão levados são os que mantêm suas lâmpadas acesas, como as virgens, prudentes da parábola contada por Jesus. É fundamental compreender que o arrebatamento não é uma segunda chance para aqueles que rejeitaram o Evangelho. Não é um momento em que Deus dará mais uma oportunidade para que as pessoas se arrependam. Pelo contrário, será o fim da era da graça e o início do período mais sombrio da história humana, conhecido como a Grande Tribulação. Muitos questionam por que um Deus amoroso permitiria que bilhões de pessoas fossem deixadas para trás. A resposta está na própria natureza do amor divino, que não força ninguém a amá-lo. Deus tem estendido sua mão de misericórdia por milênios. Enviou profetas, enviou seu próprio Filho, derramou seu Espírito e tem chamado a humanidade ao arrependimento. Aqueles que escolheram rejeitar este amor não podem culpar a Deus por suas escolhas. O som da última trombeta não será apenas um evento cósmico, mas o momento em que a paciência divina chegará ao fim para esta dispensação. Será o momento em que a Igreja, a noiva de Cristo, será removida da terra para participar das bodas do Cordeiro, enquanto o mundo experimenta o juízo divino. Quem ficará para trás? Ficarão aqueles que conheciam a verdade, mas escolheram viver na mentira. Ficarão aqueles que ouviram o Evangelho, mas endureceram seus corações. Ficarão aqueles que preferiram os prazeres temporários do pecado à alegria eterna da salvação. Ficarão aqueles que confiaram em suas próprias obras, ao invés de confiar unicamente na obra de Cristo na cruz. Mas também ficarão muitos que se consideram cristãos, que frequentam igrejas regularmente, que conhecem a Bíblia de cor, mas que nunca experimentaram o novo nascimento. Jesus mesmo alertou que muitos diriam, Senhor, Senhor, naquele dia, mas ele dirá, nunca vos conheci, apartai-vos de mim. A diferença entre aqueles que serão levados e aqueles que ficarão não está nas obras externas, mas na condição do coração. Deus conhece aqueles que são verdadeiramente seus. Ele pode distinguir entre a religiosidade superficial e a fé genuína. Pode separar entre aqueles que têm uma forma de piedade, mas negam o seu poder, e aqueles que vivem pelo poder transformador do Espírito Santo. O arrebatamento será seletivo, mas não arbitrário. Será baseado na justiça perfeita de Deus, que conhece os segredos de todos os corações, aqueles que verdadeiramente se arrependeram dos seus pecados, que colocaram sua fé exclusivamente em Jesus Cristo, que foram regenerados pelo Espírito Santo e que vivem uma vida de santificação progressiva. Estes são os que responderão ao chamado da última trombeta. É importante entender que não haverá avisos antecipados quando este momento chegar. Não haverá tempo para últimas orações ou arrependimentos de última hora. O arrebatamento acontecerá num momento quando menos se espera, como um ladrão na noite.
Por isso, Jesus constantemente exortou seus discípulos a vigiar e estar sempre prontos. A vigilância cristã não é um estado de ansiedade ou medo, mas uma condição de expectativa alegre e preparação espiritual constante. É viver cada dia como se fosse o último, mas também planejar para o futuro como se Jesus só fosse voltar daqui a 1000 anos. É manter o equilíbrio entre a urgência espiritual e a responsabilidade terrena. Aqueles que serão levados no arrebatamento são os que cultivaram um relacionamento íntimo com Deus através da oração, da leitura das Escrituras e da comunhão com outros crentes. São aqueles que permitiram que o Espírito Santo produzisse em suas vidas o fruto da justiça. São aqueles que amaram a aparição de Jesus mais do que as coisas deste mundo. O critério para participar do arrebatamento não é a perfeição moral, pois todos pecamos e carecemos da glória de Deus. O critério é ter sido justificado pela fé em Jesus Cristo e estar no processo contínuo de santificação. É ter o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. É ter recebido o selo do Espírito Santo como garantia da herança celestial. Muitos se perguntam sobre o destino das crianças no arrebatamento. Embora a Bíblia não forneça detalhes específicos sobre esta questão, o caráter amoroso e justo de Deus nos assegura que Ele lidará com as crianças de acordo com sua misericórdia infinita. A idade da responsabilidade moral varia de pessoa para pessoa, e Deus, que conhece todos os corações, fará o que é justo. O que acontecerá com aqueles que ficarem? Eles enfrentarão o período mais terrível da história humana. A Bíblia descreve este tempo como um período de